ela tá bombando ainda mais depois dos 70. Jane Fonda, a atriz norte-americana, revela que está cheia de energia e que a sua vida sexual depois da menopausa está melhor do que nunca. O segredo para tanta disposição na hora H é o uso de testosterona, o hormônio masculino. A ginecologista Maria Celeste Vender explica pra gente essa história. Testosterona, hormônio masculino, estrogênio, hormônio feminino, mas naturalmente as mulheres produzem também testosterona, uma quantidade pequena. Quais são os níveis normais? Então, a mulher, tanto a mulher como o homem, tem produção de hormônio masculino e feminino. Evidentemente que a mulher, no momento que entra no período da puberdade, ela aumenta muito mais o hormônio feminino do que o masculino, e ao longo de toda a fase reprodutiva ela tem uma produção de estrogênio, que é o feminino, muito superior. O hormônio masculino é uma parte importante da fisiologia e os níveis normais determinam que a mulher tenha a característica feminina. Depois da menopausa, o que acontece? Diminui o hormônio feminino e o masculino diminui pouquinho. O hormônio masculino tem uma direção um pouquinho diferente do feminino, porque a menopausa marca a parada praticamente total da produção do hormônio feminino. E o hormônio masculino, por sua vez, na mulher, ele vai diminuindo ao longo da vida da mulher. Se a gente comparar 40 versus 20 anos de idade, a gente já vê que a de 40 tem menos hormônio masculino. E a menopausa em si, ela não determina uma queda de hormônio masculino. Então a gente tem níveis normais que vão declinando com a idade e que deixam que a mulher tenha a característica feminina. Pois é, agora se fala muito no uso de testosterona depois, a partir da menopausa. E a gente vê mulheres famosas como Jane Fonda falando justamente isso, né? Que melhorou o libido, a sua função sexual. Realmente isso acontece? O que é positivo nesse uso de testosterona depois da menopausa? A testosterona já de longa data se tem reconhecida como uma ação de melhora de libido, né? Como ela tem uma ação dentro da área da sexualidade, né? Tanto que o homem que tem muita testosterona tradicionalmente tem, né, esse direcionamento assim, sexual um pouco maior do que o da mulher. E isso residiria, né, dentro do nível da testosterona aumentado. Mas daí a gente saltar para achar que toda mulher, no caso, deveria usar o hormônio masculino para também chegar a atingir essa situação, já a gente tem uma longa distância, né? Então, inicialmente, assim, seria interessante que toda mulher usasse a testosterona, uma vez que a gente já falou, ela vai diminuindo ao longo da idade, a gente não tem estudos suficientes para afirmar que isso realmente seria bom. Porque o que se sabe hoje? O que poderia se levantar, né, em relação à segurança disso, né? Nós sabemos que a mulher tem alguma proteção para doença cardíaca em função de ter hormônio feminino. No momento que ela entra na menopausa, ela perderia essa proteção natural, né? E a mulher depois da menopausa já tem por si só uma predominância um pouco maior do hormônio masculino. Imaginando uma mulher na praia, né, já de alguma idade, a gente nitidamente percebe o quê? Um aumento da gordura abdominal, né? Uma redução de glúteo, uma redução de quadril. Quer dizer, essa própria distribuição de gordura, ela é um retrato muito claro dessa troca hormonal. Ou seja, o hormônio masculino está falando mais alto na mulher depois da menopausa do que o hormônio feminino. O pelo que aumenta na face também é relacionado a isso. Um pouco de maior queda de cabelo também está relacionado a isso. E hoje se sabe, então, até que algumas mulheres não estão nem na menopausa e já usam testosterona, muitas vezes, assim, para aumentar a sua capacidade até de agressividade no mercado de trabalho. Isso, de fato, acontece? De fato, isso pode acontecer, né? Então, talvez se a gente tivesse hoje, né, uma capacidade de poder individualizar qual seria a mulher em que se veria a necessidade de fazer uso e quais seriam as mulheres em que talvez o uso fosse até perigoso ou que não fosse seguro, seria o ideal, né? Hoje a gente tem uma situação de que qual é a mulher que hoje talvez não tivesse muita discussão, né, no mundo inteiro de que ela possa se beneficiar de fazer o uso do hormônio masculino. É aquela mulher que retirou os 2 ovários, né, e que, portanto, perde uma capacidade importante da produção do hormônio masculino. Porque o ovário, depois da menopausa, é a grande fábrica de hormônio masculino para a mulher.
no momento que ela fez uma cirurgia e retirou esses 2 ovários, ela potencialmente é uma deficiente de hormônio masculino, né? E essa mulher, se vier com esse tipo de queixa, desânimo, falta de energia, muito importante queda de libido, talvez possa se beneficiar seguramente de uma reposição, né, adequada de hormônio masculino. E os outros casos aí teria que se reavaliar. E como a gente pode saber se tem essa produção baixa de testosterona, por exemplo? Isso é uma dificuldade, né? Porque, na verdade, os exames todos são feitos para se detectar um excesso, uma dosagem a mais. Então, não tem nenhum exame que possa determinar se a pessoa está abaixo daqueles níveis normais ou não. Quando a gente acha que tem pouco hormônio masculino, e isso é muito mais clínico, ou seja, pelas queixas, como tu mesmo está falando, está com perda de libido, está com desânimo, enfim, a gente pode tentar fazer uso de. Primeira dificuldade nossa no Brasil, a gente tem poucas opções comerciais, praticamente nenhuma. Existiam 2 produtos super antigos de injeção intramuscular que foram recentemente retirados do mercado. Por quê? Olha, por motivos do laboratório, talvez o custo fosse muito baixo, talvez não tivesse muita evidência de segurança a longo prazo, enfim, foi retirado, foi decisão, né, comercial, a gente até nem sabe muito exatamente o motivo. A outra opção seria mandar manipular, né? Então isso é uma opção que às vezes pode se lançar mão. E é seguro? É seguro, né? A tua pergunta é muito adequada. É seguro, né? Por quanto tempo? Né? Os estudos que existem, na Europa existe um hormônio masculino para fazer uso através da via transdérmica, né? Aqueles adesivos que as mulheres colam e ficam usando. Quanto tempo duram esses estudos em geral? 8 semanas, 2 meses, no máximo 3 meses. Isso é pequeno. É curto o intervalo, né? Então é difícil determinar a segurança, assim como a gente chama, a longo prazo, né? E os riscos, então, para quem usa testosterona? O excesso do hormônio masculino pode trazer consigo algumas manifestações, né? Umas são bastante fáceis de se enxergar, porque elas são na pele, né? Então, aumento da acne, oleosidade da pele, um pouco de tendência para queda de cabelo, crescimento de pelo, né? Engrossamento da voz, e aí eu chamo a atenção que o engrossamento da voz é um dos grandes problemas, porque ele é irreversível. Uma vez adquirido o engrossamento da voz, ele não retorna, mesmo após a interrupção, né, do tratamento. E, por fim, a questão, claro, tem crescimento de massa muscular, que pode ser bom, mas também pode ser, né, inadequado. Exato. E a questão cardiovascular, né, e talvez de riscos de tumores, que é uma outra grande interrogação, que até hoje a gente não tem muito bem definido, né? Então, o risco cardiovascular, inclusive, é o grande entrave hoje para aprovação nos Estados Unidos desse hormônio masculino para uso feminino, né, em função de potenciais riscos, né, de maior risco para infarto, por exemplo. Bom, entrar na onda de usar testosterona porque Jane Fonda, outras grandes artistas aí usam, não é bem assim. Então, a gente precisa de uma avaliação médica sempre em bom senso, seria isso? É isso mesmo, né? Como quase tudo, né, Laura? Obrigada pela entrevista. Nada.